Sejam todos bem-vindos ao canal Mensagem da Cruz. Não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações. Limita a estar apenas convertido. Agora Deus exige que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Por isso separou ministérios a aperfeiçoar. Aqui aprendemos três lições. Primeira lição, escute. Deus nos chama para crescer. Não podemos ficar estagnados. É uma ordem. Deus nos chama para crescer. Deus nos chama para nos desenvolver. Essa é a primeira lição. Não existe conforto no reino. Amós está escrito assim: ai daqueles que andam à vontade em Sião. Paulo compara a igreja ao reino, ao quê? Campanha militar, guerra, luta, combate. Combate, guerra, luta não é lugar de conforto. Segunda lição, a ordem é dirigida para qual categoria de crente? Qual categoria que Paulo está chamando para crescer? Os pastores? Não. Os diáconos? Não. Os oficiais? Não. O texto diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A palavra dos santos envolve todos os salvos, todos os membros da igreja. O idoso, o velho, o jovem, o casado, o solteiro. Todos os cristãos. Em que áreas devemos amadurecer? Pelo menos em 3 áreas. Eu coloquei aqui. Quais são as áreas que Deus está chamando? Ei, tira o traseiro, vamos trabalhar. Pelo menos 3. Doutrinariamente, moralmente e espiritualmente. Deus quer que nós cresçamos doutrinariamente, moralmente e espiritualmente. Primeiro, doutrinariamente. Meu irmão, você precisa conhecer a fé que você professa. Você precisa dominar o corpo de doutrinas da fé cristã. Pedro diz para cada um de nós sabermos responder a razão da nossa fé. O que é responder a razão da nossa fé? Se alguém perguntar para você, por que você crê no que você crê? Você sabe responder? Por que você crê no que você crê? Por que você crê em Deus e não em Buda? Por que Jesus é o caminho e não Maomé? Como alguém é salvo? Quem criou o céu e a terra? Você precisa dominar, crescer, amadurecer, se desenvolver. É impressionante a quantidade de crentes, 1, 2, 10 anos na igreja, e não sabe dizer o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Com base no que um homem se torna justo diante de Deus? Me fala sobre a doutrina da condenação eterna, a doutrina da reprovação. Precisa saber. Os anjos, qual é a função dos anjos? Tem gente que está numa igreja reformada há 1, 2, 10 anos e ainda está amarrando o demônio, está declarando, está profetizando. Está amarrado, eu determino, eu declaro. Isso é misticismo. Está usando óleo para ungir a casa ainda. Não sabe. Então Deus está chamando para você se desenvolver. Investir em leitura, em material bíblico, vir na escola dominical. Segundo, em que áreas devemos amadurecer? Moralmente. Como é que pode cair nos mesmos pecados todos os anos? O que é crescer moralmente? É crescer em santidade, em equilíbrio emocional, é crescer no caráter. Não é possível, depois de tantos anos, as mesmas deficiências, caindo nos mesmos pecados. É um chamado a você se desenvolver, a conter as inclinações do seu caráter. Medo, timidez, ira, sensualidade, avareza, gula, preguiça. Essas coisas têm que se desenvolver com o tempo. Porque o irmão é casquinha de ferida. Vou falar com ele de qualquer jeito. Eu entendia isso no primeiro ano, mas no 5º, até hoje com problema com pornografia. Até hoje não sabe falar com a mulher. Até hoje não tem competência para cuidar dos filhos. Moralmente, um homem justo, tem o trabalho limpo, os papéis limpos, a declaração do imposto de renda limpo, olhos limpos, pessoa limpa, cresceu moralmente. Terceiro, chamada é para desenvolver espiritualmente também, a sua comunhão com Deus. Tem crente que só me procura para relatar problema, é o sofrimento, só vê ele assim, ó. Entra e sai da igreja, todo culto com a cara assim. Parece que ele só tem problema, ele não goza de outra coisa na vida. Não, querida, você precisa... Problema não é tudo na vida, dívida não é tudo. Tem uma parte da fé que é dedicada à comunhão com Deus, a ser cheio do Espírito Santo, a desejar o céu, a andar com Ele igual Enoque, crescer no discernimento espiritual,
crescer na independência dos homens. Entrou na igreja no início, muito apegado, muito afeto. Vai passando o tempo, corta o cordão umbilical, desapega das pessoas. O desenvolvimento espiritual me faz querer menos dos homens e mais de Deus. A minha dependência de Deus aumenta e diminui da dos homens. Mas o que a gente está vendo é 2, 3, 5 anos. O conhecimento doutrinário bíblico não mudou nada depois de anos. O crescimento moral continua a mesma coisa. Espiritual. Vocês precisam se desenvolver. Eu acompanhei nessa igreja, eu sou fundador da igreja, eu acompanhei dezenas de pessoas que se converteram, eu vi a conversão delas, e eu não só vi, porque elas permanecem até hoje aqui, e eu vi o desenvolvimento delas nessas áreas, eu vi ano a ano eles crescendo doutrinária, teologicamente, eu vi anos eles crescendo no seu domínio contra o pecado, na sua pureza, eu vi anos passando e eles se desenvolvendo espiritualmente, e são homens e mulheres sólidos, bíblicos, enquanto que eu vi também alguns que não saem do lugar. Pode pegar o microfone? Vem cá explicar a justificação pela fé para mim. Ai, se eu faço isso, hein? Fique tranquilo, não vou querer ninguém morrer de infarto agora. O Evangelho em 3 minutos. Doutrina da eleição. Pai Santo. Ou melhor, pastor, eu vou mostrar meu desenvolvimento, vou deixar meu celular com o senhor com a senha. E o histórico dos últimos 30 dias. Pode ver, pastor. Só site evangélico. Deus quer que os irmãos creiam na mesma coisa, que eles entendam a mesma coisa. Ele não quer uma igreja desequilibrada no entendimento das doutrinas. Ele não quer um irmão que conhece muito e o outro que não conhece nada. Ele quer que todos cresçam doutrinariamente. Vocês precisam se desenvolver. Não pode ser só o Thales, não pode ser só o Cunha, só o Tiago, só algumas mulheres que devam conhecer bem a Escritura, as doutrinas, mas toda a igreja. Aqui Paulo fala de 2 coisas: unidade doutrinária e maturidade doutrinária. Primeiro, unidade doutrinária. Paulo não quer confusão doutrinária. Membros da mesma igreja que entendem a mesma doutrina de formas diferentes. Um entende uma coisa, o outro entende outra. Confusão doutrinária. Na mesma igreja, pessoas se divergem, não compreendem aspectos da fé, aspectos da doutrina. Paulo não quer. Quer que todos entendam a mesma coisa, creiam na mesma coisa, confessem a mesma coisa, e às vezes não é assim. Termina um sermão, nossa, eu adorei o sermão, eu não gostei. Nossa, eu entendi, você viu que bem? Não, eu não entendi nada. Nossa, eu tenho dificuldade com a doutrina. Eu não tenho. E segundo, maturidade doutrinária. A primeira é, um entende uma coisa, outro entende a outra. A segunda é, um compreende e o outro não compreende. Um compreende com clareza a exposição de Apocalipse, a escatologia amilenista. Compreende com clareza acerca dos dons espirituais de Coríntios 12, 14. Compreende com clareza a doutrina da justificação pela fé. O outro não entende. Por quê? O outro está atrasado, não se desenvolve, não cresceu. Deus então não quer uma igreja dividida ou desigual doutrinariamente. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque alguns não se desenvolvem. Você sabe o que é a doutrina da membresia da igreja? Você sabia que nessa igreja tem os membros e os não membros? Quem são os membros? Aqueles que professam a nossa fé, aqueles que subscrevem a nossa confissão de fé, aqueles que passaram pelo batismo ou por aclamação, e eles foram aprovados pelo seu testemunho, e eles concordam com o nosso corpo doutrinário. Nós somos uma igreja batista reformada, calvinista, cremos nos 5 pontos de Calvino, nos 5 solas, e tem os não membros, que é os que ainda não se batizaram ou não foram aclamados, porque não têm um bom testemunho ou porque ainda não compreenderam a doutrina, por isso não se integraram no corpo. E tem os membros também que vivem como se não fosse membro, tem também esses, eu não podia ter esquecido. Pastor, mas eu só estou vindo na igreja porque eu quero receber uma bênção. Eu vou te mostrar como é que recebe bênção, aqui na palavra ainda, só você esperar. Se quiser, tem aquela ali da Voluntários, é grandona, tem óleo, tem sal, abençoa ali à vontade. Cobra um pouquinho caro, tá certo, mas abençoa. Dependendo do tamanho da bênção, né? Coisas caras, coisas valiosas custam caro. Assim, nada que R$1.000 não resolva para sua bênção. Irmãos, Deus quer nessa igreja, do jovem ao idoso, do solteiro ao casado, o objetivo é que todos cresçam no conhecimento.